Antes tarde do que nunca, voltamos para mais um episódio desse podcast criado por este que não está ao meu lado. Hoje não é o real Rafa Silva que está aqui do lado. Rafa tirou uma folguinha, quem está do meu lado é Guilherme Tomil, vai cumprir a tarefa do Rafael hoje de me acompanhar aqui, né, Guilherme? Opa. Estamos de volta então aqui com mais um episódio desse podcast que foi criado pelo Rafael Silva para ouvir histórias de empreendedores, principalmente aqui de Blumenau, da nossa região de Santa Catarina e, por que não, também do Brasil. Histórias de empreendedores, de líderes, de gestores, de gente que faz a roda girar, gente que inova, gente que empreende e que inspira outras pessoas também a empreender. Aliás, não só a empreender, mas a viver melhor também. Quanta história de vida pessoal que já passou por aqui também, que com certeza vale a pena dar uma conferida nas mais de 200 e quantas, já, né, Lara? 280 entrevistas? Mais ou menos? 274 entrevistas que você pode conferir aqui no nosso acervo, tanto no YouTube quanto no Spotify. Dá uma procurada ali, com certeza você vai achar uma coisa muito bacana, relacionada ao seu trabalho ou não, mas você vai conseguir realmente aproveitar um pouco dessas histórias que já foram contadas aqui no nosso podcast. Antes de mais nada, quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do que Nunca no YouTube. Aproveita para acionar a sineta, porque assim você sabe quando as entrevistas são publicadas aqui no canal. São 2 entrevistas por semana, sempre na terça-feira e na quinta, às 7 horas da noite. Mas se você acionar a sineta, você vai ser avisado ali pelo telefone quando as entrevistas forem publicadas. E já aproveita, já dá um like nesse vídeo, já compartilha com quem você acha que pode aproveitar. A gente vai falar hoje sobre tecnologia da informação, então você pode compartilhar aí com quem você acha que pode gostar desse conteúdo, deste episódio. E também siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify, não só no Spotify, mas em qualquer plataforma de podcast, pode seguir Antes Tarde do que Nunca para ouvir onde e quando bem entender todas essas entrevistas, certo? Tomil vai tomar então as tarefas do Rafael, vai falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aí, né, Tomil? Primeiramente, agradecer novamente estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. E para a gente falar um pouco dos nossos patrocinadores, eu vou começar pela Premier Soft. Hoje, uma empresa que dá orgulho para nós aqui, com certeza a gente tem que falar, né? O JP e o Rodrigo fizeram uma empresa sensacional. Eles são outsourcing para quem está precisando de mão de obra, eles também fazem sistemas e eles estão com uma ligação bem interessante com o EUA, Estados Unidos. Verdade. Né? Inclusive um dos sócios com unidade lá, né? Estão começando lá. E hoje eu acho que talvez seja de umas estruturas físicas mais interessantes que a gente tem. Eu acho que a gente não tem, aqui na nossa região, principalmente Santa Catarina, pelo que eu conheço, uma estrutura tão interessante, tão legal. A nova sede deles é muito bacana, fica ali perto do SESI, para quem não conhece, passa lá, dá uma conhecida porque vale a pena. Realmente, se você está precisando de mão de obra, se você está, enfim, tentando fazer seu time de programação e não sabe como começar, conversa com o pessoal lá que eles têm uma solução para vocês. A segunda empresa, não menos importante, Isidoro, né, automóveis, uma sempre falada aqui pelo Rafa. Agora eles têm uma sede no nosso coração da cidade. Finalmente, né? Tava lá longe na 470, né? Na frente da antiga Royal, né? A nossa tradicional Royal. Na frente do Nimbemblau, muito fácil de você encontrar. E também a gente tem as outras sedes. Uma da BR-470, tem em Jaraguá do Sul e em Itajaí e Navegantes também. Itajaí e Navegantes. Para você estar precisando trocar de carro, vender o seu carro, com certeza é a maior que a gente tem aqui. É a 8ª maior do país. A 8ª maior do país, então Isidoro para você fazer um grande negócio. Pode ir no site também, isidoro.com.br. Lá, segundo o Rafael, eles têm 1 minuto e meio para atender no link do WhatsApp que está lá no site. Cronometra e manda depois lá no Instagram do Rafael. Se não for, reclama com o Rafael depois. E para a gente finalizar, então, a ProWay, a empresa a qual eu trabalho, que são os coordenadores. A gente tem treinamentos nas mais diversas áreas de tecnologia, estamos desde 95 no mercado e hoje a gente tem um foco muito grande na área de desenvolvimento de sistemas também. A gente esteve agora, nessa última final de semana, participando da Feira Feduca, que aconteceu aqui na Vila Germânica, foi bem interessante. Dentro dos nossos projetos que a gente ajuda a tocar, hoje iniciou o Entra 21, né? Então, um projeto que vai trazer no mercado de trabalho 650 pessoas no estado de Santa Catarina inteiro. Então, a gente tem vários orgulhos, né? Então, para você que conhece alguém que está precisando se formar, para você que está precisando dar uma elevada na sua vida, talvez mudar de área, alguma coisa nesse sentido, nos procure que a gente cria uma trilha de conhecimento para você. Então, a ProWay hoje é também, acho que pode dizer que é um orgulho da nossa cidade aí. Não tenha dúvida, meu Deus, com tanto tempo, tão tradicional, né? Eu sempre digo que todo mundo já passou pela ProWay de alguma forma. Isso. Então, a gente está lá com o nosso time esperando por vocês, né? E também, tem mais algum outro local?
Na realidade, a gente quer falar um pouquinho também desse espaço aqui, né? Do estúdio do Antes Tarde do Que Nunca, que está disponível para quem está precisando gerar conteúdo de alguma forma. Quer experimentar fazer um podcast, quer fazer vídeo de treinamento, enfim, qualquer coisa que você precisar em relação à produção de vídeo, edição de vídeo, você pode usar e abusar deste espaço sem essa logo do Antes Tarde do Que Nunca, obviamente. Você vai colocar uma logo sua, vai poder customizar todo esse cenário também. Se quiser mesa, a gente providencia, enfim. Fala com a Xana e com a Lara lá no @podcastatdqn lá no Instagram, manda um direct para elas, que certamente elas vão te atender e vão te dizer o que é possível fazer aqui e de que maneira que isso pode ser feito, tá bom? É isso. Uma boa forma de começar, com certeza. Exatamente. Porque às vezes é um investimento alto, o cara pensa, pô, será que vale a pena eu investir para começar a fazer um podcast, por exemplo? Faz aqui primeiro. Faz aqui primeiro. Faz aqui, vê se vale a pena, qualquer coisa depois investe. Ou então fica aqui. Numa dessa é mais vantagem até ficar aqui, pagando ali, né, pelo que é produzido, do que pagar por um equipamento gigantesco lá. Enfim, fica a sugestão aqui. E Pancho, estamos na área de tecnologia hoje? Área de tecnologia hoje. Vamos falar sobre a Invent, uma empresa que já tem 16 anos aqui na região. Aliás, é um grupo hoje, né? Tá com a gente o Tibério Valcanaia, ele que é diretor técnico da Invent e também das outras tantas, vamos dizer assim, as que estão embaixo do guarda-chuva da Invent hoje. Tudo bem, Tibério? Obrigado por aceitar o convite aqui, né? Pessoal, obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui. Tantas entrevistas aí que eu vi que vocês comentaram, para mim é motivo de... Demorou antes, por isso que é antes tarde do que nunca. Porque né, sempre tá chegando aqui, esse cara já tinha que estar aqui antes, e aí aos pouquinhos a gente vai chamando todo mundo, né? Muito ainda mais da área da TI, né? Que tem muita gente aqui, né? Muito bacana estar aqui com vocês. Tibério, me conta um pouco, primeiro me conta um pouco. E sabe o que é legal? Que eu estava ouvindo os patrocinadores, de certa forma, nós temos relação, ou na pessoa física ou na empresa, já me relacionei com a... Não, nós temos a Premier como parceira, ela é nosso pulmão de mão de obra. Quando o número de projetos é elevado, a Premier fornece mão de obra para apoiar nos nossos projetos. Exatamente. A ProEI, eu já fui instrutor na ProEI, já fui aluno de gestão de projetos. Eu lembro que a ProEI, na época, estava começando a questão de certificações em gerenciamento de projetos. É uma área que eu gostava muito na época. Eu fiz minha certificação através de um curso que a ProEI trouxe para cá, um curso bem inédito no Brasil. Já dei cursos na ProEI de análise de sistemas. Legal. O Isidoro meu pai já comprou um carro no Isidoro quando eu tinha 15 anos, um bug, até hoje eu lembro. Eu aprendi a dirigir. Um mini bug daqueles. Era um bug mesmo. Era um bug de verdade. Era um bug mesmo. Que bacana, que legal. Tibério, me conta um pouquinho de ti primeiro. Tu és daqui de Blumenau mesmo? Eu sou de Timbó, minha família é de Timbó, nasci em Timbó. Estudei na FURB, fiz minha graduação na FURB. Segundo grau eu fiz em Timbó e em Ascurra, no Colégio dos Padres, mas eu era externo. E voltava todo dia, fazia de manhã em Ascurra e à noite eu fazia num colégio técnico que meu pai era professor. Também acabei sendo professor desse colégio, que era o Leoberto Leal. Certo. Então eu fazia 2 segundos graus, um científico de manhã para passar no vestibular e o técnico à noite para conseguir um emprego. Desde novo já na lida. Tudo entre Timbó e Ascurra, então. Sempre isso, de manhã em Ascurra e à noite em Timbó. A estrada era boa, né? Na época, né? Era tinha ônibus, mas ainda né? para com isso. Como assim na época? Eu sei que a Rainha, aí os ônibus da Rainha, eu acho que eu andei por todos eles já. Como era forte, né, esse transporte intermunicipal, ainda é, no fim das contas ainda é. Acho na época que dava para vir de Timbó para Blumenau em meia hora, de ônibus. Exato, o pessoal tem optado mais pelo carro, agora fica aí, congestiona, 470 tá do jeito que a gente está, né? E tinha na época em Timbó um clube dos... Tinha não, ainda existe, né? O Clube dos Estudantes Universitários, então, que locava os ônibus para transportar. Na minha época, acho que já eram 4 ou 5 ônibus. Imagina. O pessoal que fazia FURB aqui e outras. E aí tu fazia esse trajeto de ônibus para cá sempre? Sim. Moraste em Timbó sempre? Sim, morava em Timbó. E só vinha estudar aqui? Vinha daí na FURB, né? Na época da universidade aqui, Ciências da Computação na FURB. Então, eu vinha com ônibus do Clube dos Universitários. Aí, na época eu já trabalhava, né? Vinha de manhã cedo e voltava à noite. Saía de casa às 6 da manhã, chegava às 11. Lá em Timbó. Entendi. Tu vieste morar para cá em Blumenau depois? Sim, aí eu comecei a trabalhar aqui. Meu primeiro emprego foi como estagiário na Souza Cruz. Aí, olha como que engraçado, né? Eu fiz o 2º grau. E na época em processamento de dados era algo bem novo na época, isso foi 90, acho que foi
90, 92, uma coisa assim. O início da informática, podemos dizer assim, e na época e ali em Timbó tinha um prefeito muito inovador, o Ingo Germer. Ele fez uma série de inovações e ele trouxe, salvo engano, foi ele que trouxe o processamento de dados ali como um curso ali em Timbó. Entendi. Então tinha um curso técnico em processamento de dados, que era semelhante ao que a Univale não, aqui a FURB tinha na ITEV, né? Então, lá na época já, nós aprendemos a programar em COBOL. Caramba. E a minha primeira aula, eu lembro até hoje, a primeira aula foi de lógica. Sempre, né? Wilson Dreher, eu vou depois passar esse vídeo para ele. Ele é nosso cliente hoje aqui na empresa. Então, é uma sessão muito grande quando o professor vira teu cliente. Legal, né? A gente vê um relacionamento lá de... Poxa, estamos falando de 90... Nossa, eu não fazia muito, 30 anos atrás. Pois é, que loucura. Então, meu primeiro professor de lógica hoje é nosso cliente. E aí depois veio o processamento de dados na FURB, eu comecei mestrado na UFSC, esse mestrado não cheguei a terminar. Fiz 2 MBAs em administração, um na FGV e outro no INPG. Sempre buscando capacitação, né? Isso que é bacana. O né? INPG eu ganhei porque eu recebi o título de jovem empreendedor. Sim, do Gustavo Salinger? Isso, que legal. E aí eu ganhei um MBA do INPG, pô, super bacana. Que legal. Deu uma reciclada aí em tudo, muito do que eu já tinha feito na FGV e trouxe algumas outras áreas mais na linha de marketing também. E, bom... Em que ano foi isso? Tu te lembras? Gustavo Salinger foi, acho que em 2010, se eu não me engano. Foi um dos primeiros, então. Eu lembro que existiam, eu não sei como é que tá hoje, mas na época tinha algumas categorias. Sim, continua. E a minha foi a categoria de serviços. Isso, que legal. Continua dessa forma. Legal. Tibério, tu começaste como estagiário na Souza Cruz, já na área de TI? Pois é, e aí... Por que a área de TI? Eu fiz o técnico. Mas isso começou, o pessoal estava falando sobre isso, como é que começou esse... De onde veio esse interesse? Chegou a hora de começar a trabalhar, de fazer a faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer. Como muitos, né? Como a maioria, diria eu. Né? Aí eu fiz um teste vocacional. Aí no teste eu fiquei mais confuso ainda, porque lá deu assim, que eu tinha aptidão para direito, linha das ciências aí que pega para o direito, e deu para a área de tecnologia. E até hoje, aí eu fiz 2 vestibulares. Eu fiz na Federal para engenharia elétrica. Sempre gostei muito de engenharia, de montar coisas. Eu pegava, desmontava tudo que era elétrico lá de casa, eu desmontava. Legal. E sempre gostei muito disso. E aí eu fiz para engenharia elétrica na UFSC, com segunda opção em ciências da computação. E fiz na FURB ciências da computação com segunda opção em direito. Entendi. E eu era meio CDF na época, eu estudava, fazia 2 segundo graus. Pois não, deu pra perceber, já que gostava do negócio. Gostava, e não sei se é mérito, não, mas na época eu ganhei, eu tinha medalha ainda naquela época, eu tirei melhor aluno, o segundo melhor, não sei, tanto lá em Ascurra quanto em Timbó. Então eu era dedicado, e eu realmente gostava. Processamento de dados eu fiz sistema de gestão de condomínio, sistema de gestão de locador, eu fazia de brincadeira em casa, meu pai tinha escritório de contabilidade, aí ele comprou um computador para o escritório. Mas na verdade, quem usava aquele computador era eu. Eu ficava lá fazendo programa de tudo que era coisa que sim, porque era bem no começo da informatização e da internet mesmo, quase nem tinha naquela época. Comprava o computador e nem sabia para que usar direito. Era um 286 na época, ou 386, quando o Windows estava chegando para cá. Isso, exatamente. Não tinha ainda o Word, o editor de texto, tira o chapéu para o editor de texto, que eu lembro até hoje que era o Fácil. O Fácil daqui do Blumenau, né? Exato, Pereira ali. Exatamente. Então, a planilha era o Lotus 123, que usava, né? E os meus trabalhos eram tudo feito no computador. Então, isso era uma revolução para a época. Todo mundo fazia manuscrito ou datilografado. Então, chegava lá com o projeto impresso lá porque lá em Ascurra, como era colégio de padre, as folhinhas das missas lá, era tudo eu que fazia. O pessoal sempre tinha missa, né? Fazia uma média com o pessoal. Terminava o ano, tinha uma celebração e tal. Então eu fazia tudo no fácil, bonitinho, igual aqueles formulários que a gente tem na missa hoje. Né? Algumas nem tem mais, já é tudo no projetor, digital, né? É digital. Então, esse segundo grau técnico, o que foi legal? Ele me direcionou para essa área de tecnologia, né? Então, quando eu fui procurar emprego, distribuí currículo aqui na cidade de Blumenau e tal,
Eu não consegui nada, comecei a trabalhar com meu pai, né? E no escritório de contabilidade, mas não era o que eu não era o que tu queria. Não era minha... Contabilidade naquela época bem papel, né? Mas não era isso que eu queria. A primeira vez que eu fui... Aí eu comecei a fazer o serviço de office boy, eu tinha uma bicicleta. A primeira vez que eu fui pro banco, fui empinar a bicicleta, metade dos documentos ficaram pelo caminho. Isso, documento do teu pai, trabalhando pro teu pai. Meu primeiro trabalho no escritório. Meu Deus. Aí cheguei lá no banco, paguei tudo e sobrou dinheiro. Quando eu cheguei no escritório, alguém já tinha achado os documentos no caminho. Por isso que ia sobrar dinheiro. Aí eu vi, putz, esse negócio não é pra mim, não pelo acidente que aconteceu. Eu sempre fui responsável, né? Claro. Mas aí a gente já se desentendeu no primeiro dia. Meu Deus. E coincidentemente fui chamado aqui na Souza Cruz. E a Souza Cruz, na época, tinha as grandes empresas hoje, a Ambev tinha muito, até a própria HBCIS aqui de Blumenau tinha muito esse viés de COBOL, né? Sim. E os grandes bancos usam ainda hoje COBOL. Né? E aí a Souza Cruz chamou ali pro teste, eu tinha 16 anos na época, fiz o teste e me dei bem, porque eu fiz COBOL 2 anos lá em Timoja. E aí tinha o pessoal aqui da FURB que fez o teste, estava... COBOL só tinha no 3º semestre, e era 6 meses só de COBOL. Eu tinha 2 anos de COBOL, então eu tinha uma vantagem competitiva enorme aí, né? E aí comecei como estagiário aqui, e no teste vocacional, eu falei que deu engenharia ou computação, e até hoje eu não sei se eu sou muito bom ou muito ruim em inglês. Porque na federal eu zerei, aí eu não passei no vestibular. E na FURB eu gabaritei. Que loucura. Ficou entre nervosismo. Justamente, a federal foi primeiro, tinha aquele compromisso de dar certo e tal. Fui parar no hospital de tão nervoso que eu tava por causa do vestibular. E tinha aquela história, né? Que passar, a federal era somatória, não era? E a FURB era muito E a somatória, eu acho que acabou ficando meio em cima da hora. Acho que na somatória, sob pressão, não deu certo. Era chato demais, eu lembro disso. Zerei na de inglês. Acabar com a pessoa. Zerei na de inglês da federal e gabaritei na da FURB. Vai entender, né? Vai entender. Na Souza Cruz ficasse como estagiário quanto tempo? Aí, bom, aí comecei como estagiário na Souza Cruz, acredito que foi 6 meses como estagiário, já fui contratado, já comecei a prestar serviço para a Souza Cruz, aí tinha empresas na época, a Souza Cruz estava começando um processo de terceirização, aí eu comecei a trabalhar com uma dessas empresas. Mas teu cargo era programador? Como é que ele era? Comecei como estagiário de microinformática, na época que estava começando o Windows, começando o Word, Excel, então eu comecei nessa área aí. Aí me especializei nessa área, me certifiquei, eu programava no Excel, sabe que o Excel tem uma linguagem de programação. Sim, claro, VBA. Né? É o Visual Basic for Applications, né? Então eu programava no Excel, eu fazia sistemas completos no Excel, sistemas de informação gerencial da Souza Cruz na época, eram feitos em Excel, no Axis também. Sim. A gente tinha um sistema lá que distribuía para toda a operação agrícola, que a Souza Cruz aqui no sul é muito voltada para a produção do fumo, né? Sim. Então toda a operação agrícola rodava em cima de um sistema feito em Axis que atualizava, na época a internet não era como hoje, existia o STM400, era um software que fazia transmissão de dados em caixas, pequenas caixas postais remotas, e aí os orientadores agrícolas, os supervisores agrícolas conectavam em algum ponto, tinha que ser um ponto fixo, nada de 3G, essas coisas, né? E traziam os dados gerenciais que processava durante a noite do dia anterior. Então já tinha drill down de informações, já tinha uma série de visões de como é que estava a perspectiva de qualidade do fumo, perspectiva de plantio, os custos associados ao fumo, o endividamento dos produtores também era acompanhado. Era algo bem bacana para a época e foi totalmente desenvolvido com microinformática, que na época era muito recente, né? Aí eu voltei passei por causa do COBOL, mas não entrei no COBOL. Aí depois eu fui trabalhar com COBOL como programador. Na Souza Cruz. Na Souza Cruz. Eu fiz um sistema que chama análise de pagamento. É um sistema que quando o produtor entrega o fumo, faz o pagamento desse fumo. Envolve banco, envolve crédito rural, envolve uma série envolve cálculo de juros, enfim. Era algo bem complexo até pra época. Bem complexo, era um núcleo lá dos principais sistemas. E aí minha vida profissional foi muito alinhada com a Souza Cruz. Volta e meia eu era funcionário da Souza Cruz, mas prestava serviço para a Souza Cruz. Porque como tu falaste, né, elas começaram um período de terceirização, acho que todas as empresas começaram por isso. A Souza Cruz tinha na época quase 100 profissionais de TI,
E aí... Terceirizados, provavelmente. Eram profissionais, eram funcionários, e aí, na época, foram criadas empresas que prestavam serviço para a Souza Cruz. E aí existia uma vantagem financeira interessante. Os profissionais recebiam um valor mais alto por trabalhar nessas empresas. Na época, a mão de obra vinha muito de São Paulo, não é hoje como é tão difundido. Então, aqui no Sul, o nosso custo de vida era mais baixo do que uma grande capital. E o valor da mão de obra era o valor das grandes capitais. Então, era interessante para quem era daqui trabalhar para essas empresas Com certeza. Que prestavam serviço, né? E aí, o que acontece? A Souza Cruz também queria focar no core business dela, né? O core business, na época, não era tecnologia. Sim. Então, o que não era core business acabou sendo... eliminado da estrutura deles e terceirizado, né? Foi nesse momento que a Invent surgiu como empresa ou não? Isso ainda vem depois ainda? Como é que funciona? Porque geralmente é o que acontece, né? O cara vai ser terceirizado, pô, desculpa aí, tchau. Se quiser prestar serviço pra gente, abre tua empresa e presta. Teve uma história bem longa ali, mas sempre vinculada com a Souza Cruz. Eu sempre quis empreender, acho que foi um desejo que eu sempre me considerei um intraempreendedor. Acho que mesmo trabalhando nas empresas que eu prestei serviço, eu sempre... Era empreendedor sempre interno. Que tinha alguma coisa para criar, eu queria estar junto, eu era muito interessado nessa área de criação dos softwares. Aí pintou eu fui trabalhar numa dessas empresas. Na época, a Souza Cruz tinha 2 grandes fornecedores. Essa empresa acabou perdendo o contrato com a Souza Cruz, o contrato começou a diminuir. E aí pintou uma oportunidade. Na época, o Samay, aqui de Blumenau, precisava de um software. E nós ganhamos a licitação, ganhamos a licitação para fazer o software do Samay. Então, eu criei o software que fazia a leitura da água, cobrava o esgoto, cobrava a taxa de lixo. Ou seja, quando tu fala nós, já é uma empresa. Uma então, empresa. Não, como empresa. Nessa empresa. Aí eu acabei virando sócio minoritário nessa empresa, mas não deu certo. Entendi. Teve uma estratégia errada ali, onde a gente fez uma linguagem, que essa linguagem era muito cara. Né? E na época, para vender, o que eu pensei? Né? Eu pensei, poxa, se o nosso mais dando certo, era tudo Kazan. Só para dar um exemplo de Santa Catarina, tá? Sem contar o resto do Brasil. Pensei, pô, esse negócio dando certo, tudo que é Kazan vai virar autônomo do município. Então, só em Santa Catarina tem 100 e tantos, quase 200 oportunidades. Sim. Caraca. Então, é isso que me moveu aí nesse projeto. Mas aí acabou não dando certo, acabei saindo dessa empresa e comecei minha carreira de novo na outra empresa, que aí voltei para Souza Cruz. E nessa empresa, depois de alguns anos, eu acabei trabalhando no projeto da nota fiscal eletrônica. Um projeto super inovador. Existiam 19 empresas do Brasil como piloto, né? O modelo do Brasil foi um modelo, de certa forma, semelhante ao modelo que já existia no Chile. Certo. Então, o modelo chileno veio para cá, só que o Chile tem o imposto sobre valor agregado, é um imposto só. Chegou aqui no Brasil, tinha aquela parafernália tributária toda, demorou uma barbaridade para entender o modelo, para ajustar. E a Souza Cruz era uma das 19, então tinha a Souza Cruz, tinha a Petrobras, tinha as maiores empresas, principalmente as empresas com maior carga tributária também. Claro. E aí eu participei desse projeto. A Souza Cruz foi na verdade foi de um dia para o outro isso, tá? A primeira empresa que emitia nota fiscal eletrônica no Brasil foi a empresa de medicamentos, uma nota de transferência. E a primeira nota de venda mesmo foi a da Souza Cruz, um dia depois. Então, praticamente participamos aí da emissão da primeira nota fiscal eletrônica. Que ano é isso? Isso foi em 2006, 2007, por aí. Nem faz tanto tempo. Nem faz tanto tempo pensar, assim, né? Foi ontem. E aí eu dei tanta atenção para esse projeto, acabou que a malice que vem para o bem, né? Eu acho que eu dei muita atenção nesse projeto, sempre deixei bem claro a minha intenção de empreender, de ser sócio das empresas onde eu estava trabalhando, e eu acabei sendo desligado da empresa de consultoria que eu prestava serviço, né? E eu sempre quis ter a minha própria empresa. Isso é um sonho que vem desde o começo da minha carreira. Eu sempre quis ter meu próprio negócio. Só que sempre faltava um pouco de coragem, sempre tem aquela preguicinha, pô, vou começar. Mas... Acomodado, e realmente minha vida era muito tumultuada. Não dava tempo para ficar pensando e planejando. Eu teria que fazer realmente depois da meia-noite. Porque eu estudava, fazia pós-mestrado, sempre estava envolvido em alguma coisa. Mas hoje eu vejo que às vezes a gente tem que priorizar algumas, sabe? Às vezes não dá para fazer tudo. Né? Sim. Então eu fui desligado. Então eu considero o dia que eu fui desligado, eu já tinha na época, eu já tinha
eu era, de certa forma, uma empresa que prestava serviço para essas empresas de consultoria, né? Que encerraram meu contrato, na verdade, eu não fui demitido. Meu contrato foi encerrado, mas como eu praticamente estava sempre para a mesma empresa, e aí eu pensei, pô, agora eu vou começar o meu negócio. Então foi 23 de novembro de 2007 esse dia, e eu lembro como se fosse hoje. Eu fui desligado, cheguei em casa triste, pensei, pá, coisa, nunca aconteceu isso comigo e tal. Pô, agora acho que é hora de eu começar o meu negócio. No mesmo dia eu cheguei em casa, comecei a fazer o modelo de dados, que até hoje é o núcleo de um dos nossos principais sistemas. Até hoje esse modelo de dados... É o pilar. É o pilar, onde são gravados os dados da nota fiscal, né? Até hoje esse modelo de dados está lá. Sendo usado nos sistemas e servindo de base para vários outros que foram criados depois. Pegou esse embalo, então, da nota fiscal eletrônica, né? E aí era um conhecimento, e aí na época ninguém acreditava que esse negócio ia dar certo. Porque a pessoa, poxa, tentaram fazer isso várias vezes, esse negócio não vai pegar. Até às vezes as pessoas que eu procurava, que eram meus amigos, falaram, cara, isso não vai pegar. Esquece isso aí. Esquece isso daí, isso não vai dar certo. E eu persisti, fui lá. Insistiu. Comecei em casa, trabalhava em casa. Aí eu precisei, e aí eu montei uma equipe. Aí é importante isso também, né? A gente tem que ter dinheiro para empreender, né? Claro. Ou dos outros, ou teu, de algum lugar. Porque normalmente capital. É igual uma construção, você sempre erra o orçamento e é sempre para cima, né? Então, eu tinha uma reserva financeira legal, na época eu até investia na bolsa, tal, peguei e trouxe tudo para renda fixa, para reduzir risco. Felizmente, porque depois deu um crash. Deu um problema aí, muita gente perdeu dinheiro. Trouxe para renda fixa, aí comecei a usar meu dinheiro, contratei um arquiteto, contratei mas todo mundo fazendo trabalho freelancer, tá? À noite, fim de semana, um arquiteto, um programador para o núcleo do sistema, um programador para as telas, um programador para a parte de integrações. E aí começou a precisar ter um lugar para a gente se reunir. Claro. E durante o dia eu fazia o comercial. Então, como é que era meu comercial? Eu pegava listas, eu sabia que a nota eletrônica ia começar pelas empresas de cigarro, bebidas e tal. E eu ligava em casa. Durante o dia eu ficava ligando, ficava tentando entender como é que eram os sistemas, quais eram os sistemas mais usados e tal, para empresa de bebida, para empresa de cigarro, que tinha empresas menores, né? Não no Porto da Souza Cruz. E aí, na época, eu precisava, eu não tinha receita, eu dava aula em alguns institutos, eu era, na época, tinha certificação em gerenciamento de projetos, então eu comecei a gerenciar alguns projetos. Aí eu comecei a gerenciar o projeto da Seara, porque a Carnes logo entrou na obrigatoriedade de nota eletrônica. A Seara é nosso cliente até hoje. Olha só, que legal. E eu comecei a gerenciar o projeto, porque o meu sistema não estava pronto, né? Eles estavam preparando sistemas para nota eletrônica. E então eu fazia esses trabalhos durante o dia, esses pequenos trabalhos durante o dia. À noite a gente se reunia para ver como é que ia fazer o sistema. E fim de semana era reunião de status geral, assim. E não dá para fazer lá em casa, tá complicado. Eu fui no Gene, no Instituto Gene, fiz uma entrevista lá, o pessoal gostou do projeto, falou, pô, Tibério, tudo bem, tu precisa de espaço e tal, mas a gente não tem espaço, a gente tem um Instituto de Zoonoses lá no fundo do Gene. Era um monte de cadeira, mesa e tal. Falei, não, pode ser, eu vou dar um jeito. Eu peguei, botei aqui preciso do espaço, eu ajeito ele. Deu um bioma, assim, como esse aqui, deixei as coisas mais... organizadas. Peguei umas mesas, até hoje eu lembro do pessoal que me forneceu as mesas que a gente levou para lá. E aí a gente começou lá. Daí tem um lugar para fazer reuniões, fazer o status, e o sistema começou a tomar forma, né? E pessoal, todo mundo começou a trabalhar como teus funcionários daí também. Aí eu contratei uma pessoa para me ajudar nas prospecções e uma pessoa para trabalhar já nas integrações e nas implantações. CLT já. Sim. E com os outros PJs ali trabalhando também, né, contigo? Aí era freelancer, era o pessoal como freelancer, né? E à noite, fim de semana, o sistema ficou pronto por volta de junho de 2007, só que aí acabou o dinheiro. aí eu peguei dinheiro emprestado com meu pai, só meu pai, né? Na época eu não tinha cliente, aí
Meu pai me emprestou dinheiro para... Não tinha garantia nenhuma, né? Não tinha como dar garantia, mas eu estava tão certo que isso ia dar... Eu estava tão certo que isso ia dar certo, que eu estava disposto já a vender carro, apartamento, eu tinha certeza que esse negócio ia vingar. Estavas confiando no negócio. Contrário a muitas pessoas que... Inclusive, na época, quando eu comecei a trabalhar na Souza Cruz, o gerente TI da época era quem me dava dicas. Ele estava aposentado, o Reinaldo já é meu sócio. E eu sempre, como ele já trabalhou na área comercial, eu era técnico, eu não era da área comercial. Sim, ele também era técnico, mas já passou por área comercial. Já tinha gerente de TI, já esteve do outro lado da mesa, sabia o que quem está do outro lado da mesa está esperando. E eu sempre trocava muita ideia com ele. Ele estava na praia no fim de ano, eu ia lá no domingo, ô Reinaldo, queria trocar uma ideia com ele saía lá do domingo na praia, você vem me incomodar aqui pra falar de negócio. Tu devia por aqui, tu devia por ali e tal. Não é à toa que foi sócio depois, viu? E hoje nós somos os sócios. O cara também acreditava nessa história. E a gente sempre foi muito amigo, sempre foi de conversar bastante. E foi uma das poucas pessoas que sempre dando alerta, ó, cuida aqui, cuida ali. Mas sempre, nunca desmotivou, né? E ao contrário de muitos outros, falaram, cara, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Até a própria família começava, pô, cara, já foi demais. Já gastou demais, tá pegando nosso dinheiro. Exatamente. E aí fiz a primeira venda, foi um projeto lá no norte do Paraná. A empresa até hoje é a nossa parceira, Ativa Sistemas. Depois eu vou passar pro Yuri aí, Yuri. Você faz parte dessa história aí. Ativa Sistemas, na verdade foram dois muito próximos, assim. Eu fiz o Empretec, e na semana do Empretec eu vendi meus 2 primeiros sistemas. Que legal. Qual o projeto do Empretec? Tu usou o projeto do Empretec para... Não, eu participei do Empretec. E daí deu Empretec, eu era meio envergonhado, tinha vergonha de vender, eu passei por uma fase lá que meio que desbloqueou isso aí. Que legal. Aí já vendi 2, na semana do Empretec. Foi uma empresa de aves. Né? Embalou já foi uma empresa de bebidas aqui do Oeste, né? Que é a Kilsen, bebidas Kilsen. E aí começou tudo. Aí começou. Aí percebeu que a coisa podia dar certo, tua família também de certo já pensou, não, manda ver. O projeto... Vai vender e vai devolver esse dinheiro aqui para nós. Devolvi com juros, tudo, meu pai recebeu. E aí... O projeto começou a criar escala, porque a primeira obrigatoriedade surgiu justamente para empresas de cigarros, né? Combustíveis, né? E aí depois começou bebida, carnes. Aí na de bebida veio toda a cadeia que vem para trás da bebida, tipo latinha, refrigerante. Então começaram, acho que com 4 KNAIs, que o KNAI é o Código de Atividade Econômica das Empresas, né? Então a habilidade no Brasil foi por KNAI. Então acho que o primeiro foram 4, o segundo acho que foram 10, o terceiro foram 20, até que atingiu toda a indústria, na época só a indústria. E aí a coisa começou a crescer, assim, a escalar muito rápido. E na época eu era sozinho, tava saí do Gene, daí vim para um outro escritório, uma grande empresa veio nos visitar, isso foi um incentivo para mudar. Não dá para receber esse pessoal aqui nesse lugar improvisado. 48 metros, foi feito também de uma maneira muito rápida, assim. E aí o Reinaldo, ele falou, pô, Tibério, não aguento mais ficar em casa, cara, tá? E aí eu falei, Reinaldo, eu não aguento mais trabalhar tanto, porque eu sou comercial, eu sou financeiro, eu sou... Vem trabalhar comigo. Tá trabalhando um monte. O diretor técnico, eu sou de tudo um pouco. Que ano era isso daí? Isso em 2007. Ainda em 2007? Desculpa, 2008 já. 2008? E aí o Reinaldo entrou como sócio na empresa, hoje ele cuida da parte comercial. E tu cuidas da parte técnica, da parte no caso? Técnica, novos negócios. São os 2 sócios só, Tibério? Somos em 2 sócios. E quantos funcionários tem hoje aí, velho? Hoje o grupo todo tem 160, 170 que legal, gente. Colaboradores como um todo, o grupo, né? Me fala um pouquinho desse desenho aí, desse organograma, né? Invente hoje é um grupo, né? Era uma empresa até, não sei exatamente que ano, mas aí houve a necessidade de expandir os negócios, imagino eu, né? Me conta um pouco dessa transição toda ali. Tá. A Invente, então, ela começou com essa veia de documentos fiscais eletrônicos. Hoje ela é uma das principais fornecedoras de documentos fiscais eletrônicos do Brasil. As principais operações de varejo passam pelo... E aí, só contando um pouco da história dos documentos fiscais eletrônicos no Brasil, né? Começou com a nota fiscal eletrônica para a indústria, depois veio o conhecimento de transporte eletrônico para empresas de frete, depois veio a nota fiscal de serviço eletrônica para empresas de serviço, depois veio a nota fiscal de consumidor eletrônica para varejistas. Aí a gente se tocou que uma indústria precisa receber nota, precisa receber conhecimento de frete, então tem o sistema que recebe também. Então foram surgindo vários... Então, hoje você foi pegando toda a cadeia, né? Uma plataforma completa de documentos fiscais eletrônicos que emite,
recebe, armazena, faz a custódia, precisa guardar por 5 anos, 6 anos esses documentos. Então a plataforma cuida de tudo isso daí. E aí começamos a fazer parcerias com os principais players de tecnologia, por exemplo, a Senior, o documento da Senior. Hoje usa o nosso núcleo, né? Eles compraram esse núcleo, foi a única empresa que adquiriu esse núcleo por uma estratégia de evitar a concorrência crescer na época. Então a própria Oracle usa a nossa solução hoje para tropicalizar os sistemas aqui no Brasil, sistemas mundiais. Então, os grandes grifes de moda mundiais usam, de certa forma, a nossa solução embarcada na solução de parceiros de tecnologia, né? E aí chegou uma hora, então a gente desenvolveu aí até hoje ainda, agora está pintando a nota fiscal eletrônica de energia elétrica. Certo. Legal. E a nota fiscal eletrônica de comunicação, a NFCom. Então a nossa conta de telefone, de internet, TV a cabo, vai ser um documento fiscal eletrônico. Qual que é o princípio do documento fiscal eletrônico, né? É um arquivo, um layout definido, a empresa tem sua assinatura digital, seu certificado digital, faz uma assinatura digital, que é como se fosse um carimbo, se mexer naquele arquivo ele perde a validade, então isso garante a validade jurídica disso. Sim. Vai para o fisco armazena todos os dados. Se você pegar uma nota fiscal, um dia pega, você recebeu uma compra, for no mercado, dá uma olhada, pega um item da nota fiscal e consulta lá no site do fisco e dá uma olhada quantas informações tem para um item de uma nota. Vocês vão ficar assustados. Eu acho que deve ter mais de 50, 100 informações. É muito, tá? Tem todo o imposto, retenções, é algo muito bem bolado, assim, né? E o fisco recebe online essas informações. Entendi. Então, esse é o princípio do documento fiscal eletrônico. Bate no fisco, em milissegundos autoriza, registra lá e o fisco diz, pode estar legal, está autorizado, pode entregar para o cliente. E isso a Invent faz até hoje, vamos dizer até hoje. Esse é o core da Invent. E aí, lá por 2009... as pequenas empresas também entraram na nota fiscal eletrônica. E a gente pensou, como é que eu vou atender a pequena empresa, que tem aquele bloquinho lá para emitir nota, né? E aí nós fizemos um sistema para a pequena empresa emitir a nota fiscal eletrônica na internet, já a Cloud. Né? Cloud. Esse sistema hoje virou um outro sistema da Invent, que foi o MIRP. Então, nós criamos ali, sem querer, o primeiro sistema de gestão empresarial na nuvem do Brasil, que é o MIRP. Que legal. Isso já lá em 2009, tá? E aí o MIRP deu tão certo, porque começou com uma telinha de emissão de nota e o pessoal começou a pedir controle de estoque, controle financeiro, virou um ERP na nuvem. Então hoje o MIRP é um ERP completo. Foi agregando com os próprios clientes, né? Os clientes começaram a te dizer o que eles precisavam, e foi agregando. Atender as necessidades, né? Aproveitar esse gancho. E sempre pegando o gancho, começando pela parte fiscal, né? E hoje a MIRP é outra empresa. É a segunda empresa do grupo. Entendi. Inclusive, em número de funcionários, a MIRP já é maior que a Invent hoje. Caramba. Também com a quantidade de pequenos negócios que nós temos. Sim, aí, imagina. O MIRP hoje tem, ajude André, quase 30 mil CNPJs. Caramba, né? É muita coisa. A própria evolução da tua empresa, ela foi trazendo outras empresas, né? Sim. Então, vocês foram atendendo o mercado de acordo com o tempo e necessidade de cada momento, vamos dizer, exatamente. Né? E o MIRP cresceu porque ele começou atendendo a indústria, né? Casa NFE, depois pintou, lá na Invent, pintou conhecimento e transporte. Aí a gente criou um pedacinho de logística dentro do MIRP. Pintou o segmento de serviço, com a nota fiscal de serviço. Sim. Criamos segmento de serviço dentro do MIRP também. Foi meio que uma cópia, vamos dizer. Uma cópia, porque a gente aproveitava o documento fiscal eletrônico, né, da outra empresa, da Invent. E aí desenvolvia as features para E vocês tinham uma análise assim... isso aqui a gente vai entrar, isso aqui a gente não vai entrar, ou vocês estavam mais dispostos a entender e ir para frente? Como é que era? O MIRP, a gente fez um estudo bem elaborado, tá? E a gente... Vou arredondar os números aqui, tá? Pensa a pizza das empresas no Brasil, né? Sim. Então hoje são... na época que a gente começou o MIRP, eram 5 milhões de microempresas no Brasil. De empresas, tá? 80 e... quase 90% eram microempresas. E ninguém fazia sistema para essas empresas. Tinha SAP, tinha a própria Senior, TOTUS. Na época a TOTUS estava se juntando, ali, montando a composição das várias empresas. Todo mundo queria ir para pequena empresa, só que com a cabeça de grande. Sim. Era custo de implantação, era uma licença pesada no começo, não colava. Era uma estrutura pesada no fim das contas. A gente começou o MIRP com R$96 por mês.
Olha só. Por mês, sem custo de instalação nem nada, na nuvem. As outras tudo tinha que instalar, tinha que comprar um monte de coisa. Sim. Então, o MIRP, bem mais flexível, bem mais rápido, bem mais leve. Foi muito disruptivo para a época, né? Hoje temos inúmeras empresas de ERP, todo mundo Sim. percebeu esse cenário e todo mundo foi para, né, para foi atrás dessas pequenas empresas. Claro. Sim. Mas aí a gente foi mais fundo na análise, além do número grande de empresas. Aí se eu botar microempreendedor individual, a conta vai para mais de 10 milhões de empresas. Meu Deus do céu. E a gente fez uma análise, poxa, a gente estava com dificuldade de vender o MIRP numa época, a gente entendeu que a gente estava focando ele muito na indústria, que foi onde ele começou. Sim. Aí a gente olhou a pizza assim, poxa, mas peraí, indústria é mais ou menos 10%, serviços, transporte está dentro de serviço mais 40%, a metade da pizza era varejo. Varejo. E a gente pensou, poxa, vamos começar a especializar o MIRP, não que as outras áreas não tenham, nós não damos atenção, mas pô, vamos com um pouco mais de profundidade no varejo. Foco. E aí nós criamos o MIRP Enterprise. É um projeto que a gente mergulhou de cabeça nele aí desde 2020. Hoje já grandes empresas aí do varejo estão usando, estão virando o sistema. A gente evoluiu muito em features, em estabilidade, em performance, né? A gente, ele herdou muito da Invent, da tecnologia que a Invent usa hoje. Quando falo os maiores players, eu estou falando de empresas aí que emitem mais de 1 milhão, quase 2 milhões de documentos por dia no Brasil inteiro. Caramba, que loucura. Então tem que ser uma tecnologia. Volume de dados fazer documento forte, fiscal eletrônico hoje é simples. Agora, ter essa retaguarda que dá sustentação, consegue ver que tem um produto cadastrado errado e está virando uma bola de neve de rejeições. Ter o que a gente chama hoje de operação assistida, onde a gente entra no negócio do cliente. Fazer as atualizações fiscais, saem notas técnicas frequentemente, a gente precisa liberar isso com antecedência para o cliente preparar o sistema dele. Fazer tudo isso, ter todo esse suporte, toda essa especialização que é o complicado. Claro. E essa tecnologia de altíssimo volume de processamento, que eu acho que é algo que poucas empresas têm no Brasil hoje. E o MIRP herdou muito disso. Entendi. Né? Sim. Então, hoje nós trabalhamos para migrar o MIRP para essa nova tecnologia, para a escalabilidade. Nossos técnicos foram, na época, para o Vale do Silício também. O MIRP chegou num ponto que ele precisou ser reescrito para atender. Suportar. Por isso que a gente talvez foi um pouco mais lento no mercado na época que ele lançou, porque a gente teve que fazer essa reescrita dele. Entendi. Para novas tecnologias. Teve que dar essa pausa para poder conseguir escalar ele, né? E aí hoje a gente tem então o MIRP Enterprise, que é um MIRP focado em varejo, com features como motor de promoção, cashback, integração com motor de promoção também. Se a empresa tem o seu próprio motor, a gente consegue integrar. E dessa cashback, crediário, TEF, que é aquela maquininha do cartão, ele é mobile, né? Você pode rodar a tua loja no celular ou na maquininha de cartão. Também, né? A gente embarca ele na maquininha, como ele é web, na verdade ele está na nuvem, né? Então a maquininha de cartão só faz um apontamento lá para a nuvem. Então hoje nós conseguimos virar um grande varejista de moda, por exemplo, em 2 horas. A gente vira uma loja todinha. E treina a equipe em 2 horas. Então, um trabalho prévio, né, de carga de dados. E legal. Em 2 horas a gente bota uma loja para funcionar com o MIRP. E aí tem a Homewear também agora, né? A Homewear. E aí, entrando nesse mundo varejo, a gente entendeu que o MIRP estava atendendo a loja física. E a gente pensou, poxa, mas esse pessoal todo transaciona ou com e-commerce ou com marketplace. Ainda mais na época de pandemia, né? Exatamente, a pandemia as lojas fecharam, muita gente teve que ir para e-commerce em cima da hora. Sim. Então surgiu uma terceira empresa no grupo, a Homer, uma empresa nova, 2 anos já, né? E essa empresa ainda, vai. 2 anos. E essa empresa tem a missão de juntar o varejo físico com o varejo virtual, ou seja, ela permite que você venda um produto que não está na loja, que a gente chama de prateleira infinita. Você quer a camisa, você provou uma camisa G, ficou grande, eu quero, não tem o M aqui na loja. Então a Homer faz com que você possa procurar no estoque de toda a rede. Imagina uma grande rede de lojas, você procura no estoque de toda a rede para saber se esse produto está em outra loja, ou de repente tem um produto encalhado no estoque de uma loja lá no Nordeste, e alguém aqui do Sul quer esse produto. Precisando. Eu consigo desovar o produto daquela loja para esse interessado. Ou seja, eu não tenho ruptura, eu faço a venda aqui, garanto que o meu cliente vai ter o produto, então é uma experiência de venda muito boa.
né? Ele permite também o que a gente chama de retiro em loja. Você compra no e-commerce e retira numa loja, que já é mais usado. No mercado farmacêutico hoje também, né? Muita coisa assim. O farmacêutico tem um conceito bem legal, que é o que a gente chama de ship from store, ou seja, envia pela loja. Entendi. Eles não têm, muitas vezes, um grande centro de distribuição. A própria loja é um centro de distribuição. Como, exato. Então, você quando faz a compra do medicamento... às vezes esse medicamento tem um numa loja, um na outra, aí alguém comprou daquela loja, o sistema já automaticamente identifica quem tem para entregar na tua casa. Entendi. E não precisa ter um centro de distribuição enorme. É o que a gente chama de loja última milha, né? Os grandes e-commerce também estão investindo muito nisso. Então a Homer tem um algoritmo que calcula qual que é a operação mais vantajosa em questões de logísticas, calcula como não deixar o cliente sem o produto, né? Temos um cliente aí bem famoso da área esportiva agora, que vai lançar um tênis novo, e lá na maratona, vai ter uma maratona, e na maratona eles vão botar uma loja. E lá nessa loja eles vão vender o tênis, um pré-lançamento do tênis. Certo. Com o MIRP rodando nas maquininhas de cartão de crédito. Então, legal. Criar essa loja aí é muito rápido, porque eu não instalo o sistema, eu configuro o sistema. Entendi. Então, depois que você monta o template das informações da empresa, é meio que cria mais uma. Eu quero criar um ponto de venda, né? Que seriam os caixas da loja. Criar um ponto de venda é simplesmente configurar uma nova série de documentos fiscais. E acabou. Ô, Tibério, a gente tem que daqui a pouco fazer as 4 perguntas que eu quero concluir. Passa muito rápido, mas eu queria saber do futuro, né? O que vocês estão já vislumbrando aí para o futuro, se é que tem alguma coisa já mapeada aí de novidade, vamos dizer assim, para os próximos anos. Na Invent, existe nós crescemos em média 25% ao ano. Caramba. Muita coisa. É um ritmo interessante. Existem empresas, lógico, que crescem 100, 200, né? Mas hoje tem que ver quanto tempo, né? É 100% capital próprio, então a gente reinveste muito nas empresas do grupo. A gente está agora focando um trabalho aí de um produto novo para a NFCom. Então a nota fiscal eletrônica de comunicações vai exigir uma performance e uma escalabilidade ainda maior. Quando a gente fala de performance, a gente tem as empresas, os grandes varejistas. Ali estão os nossos maiores cases de volume, né? Agora, quando eu falo de NFCom, tem empresas que praticamente têm um percentual interessante do Brasil aí nas mãos. Com certeza. São poucas empresas, né? E tem as empresas regionais também, né? Claro. Que tem uma volumetria alta. Então, o produto de NFCom é um produto que está saindo do forno agora. Né? Não existe obrigatoriedade para julho do ano que vem. Entendi. Então nós já estamos com o sistema praticamente pronto quase um ano antes para realmente testar, validar, fazer os stress tests. A NF3E também é algo que exigiu bastante trabalho, que é a nota fiscal eletrônica de energia elétrica. Nossa conta de luz vai ser um documento eletrônico agora. Então esses são os principais projetos. A gente pretende agora dobrar a volumetria que nós temos até agora, principalmente com projetos de NF3E e NFCom. Entendi. Energia elétrica e telecomunicações. Esses dois setores são responsáveis por dobrar o volume de documentos. É um volume muito grande. Caraca. Que doideira. E a gente também, por ter esse viés de alta performance, nós estamos sendo procurados por muitas empresas que têm problema com performance de autorização de documentos. Então, grandes e-commerce, inclusive, eu não posso abrir nomes aqui, mas... coisa grande. Coisa grande, realmente. Todo mundo deve estar fazendo uma comprinha lá em casa que vai passar pelo nosso sistema, ou para entregar, ou para emitir o documento fiscal. Eu tenho certeza que as comprinhas que o pessoal faz aí no e-commerce passa por nós. Que legal. Então, cada vez mais a gente está investindo em data center. Hoje a gente tem um conjunto de data centers que permite essa performance. Então tem um investimento bem pesado ali em infraestrutura e tecnologia, e também em melhorar cada vez mais os sistemas para atingir essa performance. Então hoje a gente, talvez você é um pouco técnico aqui, a gente trabalha com microserviços. Então se chega uma Black Friday, o sistema alta escala, é como se ele ligasse e desligasse as máquinas sozinho, sabe? Ele faz todo esse trabalho sozinho, é uma orquestra aí, perfeita harmonia, trabalhando para atingir os requisitos de performance dos clientes. Então a Invent é isso, né? Performance e principalmente os dois novos modelos. Parece que não tem fim, né? Parece que sempre vai surgindo alguma coisa nova. Agora vem a reforma tributária. Quem é cliente da Invent vai ganhar... É verdade. Vai ganhar
tudo que mudar vai vir dentro do pacote contrato já, né? de não vai vender separadamente. Exatamente, não vai ser um novo projeto. Exato. Vai ganhar a evolução disso. É verdade. E sempre está alterando, né? Então sempre vai estar precisando fazer coisas novas. Por isso que eu digo, fazer é fácil. Manter é o desafio. Manter toda essa estrutura funcionando com alta performance, escalabilidade. Uma equipe de suporte 24/7, Sim. Não para nunca, não para um segundo. Sim, porque não para de vender nunca também. Sim, exatamente, Tibério, eu tenho que passar para as 4 perguntas aí para encerrar aqui. Eu quero primeiro saber qual foi a maior dificuldade que já tiveste aí nesse caminho todo aí. Onde foi que a coisa pesou e pensou, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Acho que a dificuldade maior é colocar o produto no mercado. As pessoas, seus clientes, você ter os cases, porque o começo... Não tem portfólio no começo. Exatamente. Sim, então, tem onde é que tem? No teu caso, tens a tua experiência na Souza Cruz, mas... onde é que tem? Não tem. Né? Sim, então, o primeiro desafio é esse, né? Criar uma história também, né? Onde quem vai comprar teu produto saiba da qualidade do produto, acredite nos valores da empresa, saiba que ali quem está ali vai ser bem atendido, se tiver algum problema, esse problema vai ser solucionado com toda a dedicação, todo o carinho. Eu pessoalmente me envolvo nos casos mais críticos. Eu cansei de vir à noite ali na empresa, acompanhando implantações, viajei pelo Brasil inteiro. Então é realmente o desafio de criar uma marca. Entendi. Tá? Acho que esse é o principal desafio. O segundo seria chegar no ponto de equilíbrio. Quando você começa uma empresa, você chegar no ponto de equilíbrio é muito importante, né? A empresa, o produto, principalmente muitas pessoas aqui talvez estão em startups ali, eu não acredito muito no dinheiro fácil, né? Às vezes eu acho importante, mas a empresa precisa dar lucro, ela precisa se sustentar. Mas tem que saber também que não dá lucro... Isso se sustenta de uma hora para outra. Exatamente. É um trabalho aí. Né? Exatamente. Então tem um tempo. Eu vejo tem que ter paciência. Às vezes eu vejo o pessoal novo até que chega na empresa, o pessoal acho que da noite pro dia. Exatamente. Você é diretor. Não dá, precisa ter uma bagagem, precisa. Eu até brinco com o meu pessoal, fala, mar bom nunca fez bom marinheiro, né? Precisa passar umas crises ali, precisa criar uma estrutura aí para evoluir, né? Claro. Tibério, next step. Quem é que tu tens aí como um mentor, como uma inspiração? Alguém na família, algum escritor, algum empresário? Quem é que tu tem como norte, vamos dizer assim? Alguém que te inspira também? Eu tenho 2, na verdade. Acredito que todo mundo que tem uma idade parecida com a minha deve admirar, que é o Ayrton Senna. Eu ia dizer, não pode ser o Ayrton Senna. Todo mundo fala do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, para mim, é uma inspiração, porque ele fazia o impossível, né? Aliás, Lara, já fica a dica aí, ó. Aquele vídeo do pai ficou sensacional, né? Aquele vídeo do pai é muito bom. Exatamente. Fala, porque tem um monte de gente que já falou Senna. Tá cheio de frases do Ayrton Senna lá na empresa. Lá, né? Uma que me chama muita atenção, tá na sala do André, que tá aqui com a gente. Como é que é? Se for fazer alguma coisa mais ou menos, uma frase exata eu não sei, mas se for fazer alguma coisa mais ou menos é melhor não fazer. Sim. Né? Então, mais ou menos é isso que é a frase. E outra é meu pai. Meu pai é um cara que para mim é uma grande inspiração. Tem 80 anos, vai fazer 81 esse ano. Trabalha com rádio, 92 FM, lá de Timbó. Ele trabalha todo dia, ele foi um cara que sempre foi meu exemplo, porque eu via pouco ele, porque ele começava a trabalhar cedo e terminava a trabalhar à noite. Então ele era contador, ele era professor à noite, ele trabalhava com rádio, trabalhava com jornal, ele fazia consultoria em contabilidade para empresas do exterior. Então, assim, ele fez, acho que 2 faculdades e meia, fez contabilidade, economia e quase direito. Então, para mim, sempre foi um grande exemplo, assim, de dedicação, de trabalho. Tá com 80 anos, se ele parar de trabalhar, ele fica doente. Então, para mim, é um exemplo, assim, de dedicação, ética, transparência. Legal. É alguém que quase ano passado ficou com Covid, 45 dias na UTI, então, puxa, recém-dia dos pais ontem, né? Exatamente. A gente passa toda uma história aí pela nossa cabeça, então para mim é meu ídolo, realmente é alguém que eu tenho como um grande exemplo. Que sempre está me apoiando, mesmo até como banco no começo da empresa. Pois foi ele que deu um dinheirinho ali para começar a agitar a coisa. Tibério, que se fosse investir em algo completamente diferente, pegasse esse teu dinheiro agora, precisa ser, chega de invente, não quero mais saber, toca ali. O que tu ia investir? Em que te atrai no mundo do investimento, assim, de empreendedorismo, vamos lá, além da tecnologia? Eu gosto de criar coisas novas. Eu sempre gostei. Tem algo que eu sou, assim, apaixonado, que é vinho.
Certo. Eu gosto muito, estudo, sou sommelier, faço cursos. Legal. Tô sempre com vinho debaixo do braço, tomo, né, com cautela, né? Claro. Mas eu gosto Aprecia, muito. não toma, né? É que é um negócio que mistura geografia, história, agricultura, química, pô, é um troço fantástico, assim. Vai ter teu parreiro ainda, né? Eu ainda quero fazer um vinho. Eu já faço limoncello, tá? Vou mandar pra vocês, Legal. Que legal, mas vinho eu ainda não fiz. Eu até tô vendo o pessoal de Bento Gonçalves aí que faz vinho sob medida para começar essa brincadeira. Acho que vinho, construção, qualquer coisa, construção civil, algo que eu acho muito bacana também, eu acho super legal, ver algo saindo, ver algo do zero, tem a ver com o sistema. Não tem fim, parece. Não tem. O sistema a gente não consegue ver, esse que é o problema, né? Não consegue ver o projeto ali se materializando, demora muitas vezes para ver a primeira tela. Então, tudo que envolve construção me atrai, mas vinho em particular é o que eu tenho uma simpatia muito grande. Que bacana. Legal. E se tu pudesses voltar no tempo, como diz o Rafa, pegar um DeLorean Machine ali do De Volta para o Futuro, voltar um pouquinho no tempo, e se tu pudesses te encontrar com o Tibério de 19 anos de idade, que provavelmente estava estudando ciências da computação aqui em Blumenau, imagina, né? O que tu dirias para o Tibério de 19 anos? Eu diria para ele ser mais calmo, mais tranquilo. E essa coisa da ansiedade, né? Não precisa querer fazer tudo tudo ao mesmo tempo, vai com calma, foca. Eu acho que o Tibério lá de trás, ele abria muitas possibilidades, então com o tempo a gente vê assim que o foco às vezes é muito importante. Saber dizer não, às vezes é importante, dói no coração, às vezes tem negócios muito interessantes que aparecem pra gente, mas a gente precisa saber dizer não para manter o teu foco. Tu tem que acreditar no teu projeto. Eu acreditei desde o início no meu e virou realidade. Né, Tibério? Insistiu nele, exatamente. Apesar de vir um monte de... A fórmula secreta da empresa. Um monte de pessoas e situações também contrárias. Muitas situações na vida do empreendedor não é fácil. Você toma muito não, você tem uma série de dificuldades. Aí o governo faz manda umas surpresas de vez em quando. Exatamente. É complicado. Mas eu acho que o nosso papel aqui é não reclamar do governo, né? Fazer o nosso papel, fazer acontecer, independente de quem é governo. Isso aí. A gente tá no mesmo barco, tem que fazer dar certo. Eu vejo assim que tem um... Não é contigo o problema, né? Com todo mundo. Exatamente, se der errado, todo mundo vai se prejudicar. Então acho que a gente tem que fazer, cobrar, né? Cobrar resultado, cobrar ética, responsabilidade e fazer a nossa parte. Acho que a parte do empresário, para mim é bem claro que o empresário às vezes é visto como ruim, né? Mas na verdade o empresário é que gera imposto, o governo existe por causa das empresas, senão não teria recolhimento de imposto, não teria verba para fazer nada social. Então é necessário. necessário. Vou contar uma historinha rápida do MIRP. O MIRP recebeu um subsídio quando ele começou, de 120 mil. Na verdade, não era nem para o MIRP, é para fazer um outro sistema. E sobrou um pouquinho disso aí, e a gente usou para o MIRP. Quando eu recebi esse 120 mil, eu pensei, poxa, mas estou ganhando 120 mil, assim, sem precisar devolver? Um projeto, projeto Prime, primeira empresa que o Gene montou aqui, e várias empresas grandes da região surgiram nesse projeto. E aí eu pensei, pô, 120 mil, assim... Hoje, 120 mil, acho que com certeza nós pagamos em alguns dias. Sim, com certeza. Então, existe essa devolução. Né, o retorno, é um investimento, no fim das contas é investimento. Né? Então, tu vê, o governo acreditou, investiu e está colhendo frutos. Foi um ótimo investimento. Né? Tá certo que muitas ficaram pelo caminho, muitas desses 120 mil não vingaram. Né? Mas então acho que a questão do empresário ele é de certa forma o motor de muito do que acontece na sociedade. Então que eu digo aqui que faz a roda girar. O nosso compromisso social é gerar emprego, né, às vezes tem aquela ideia de responsabilidade social, mas acho que a maior responsabilidade de uma empresa é gerar lucro. É isso aí. O lucro permite que você reinvista, permite que você contrate mais, permite que você invista em novos produtos. Se a nossa empresa não desse lucro, não existiriam outras duas agora. Exatamente. Sim. Você precisaria do dinheiro de algum lugar para... Teria outras formas, né? Mas... Com certeza. Uma maravilha, Tibério. Pô, foi sensacional, passou rapidinho, há 1 hora de papo a gente tá conversando aqui. Tinha muito mais coisa para conversar. Daria para falar pedir para mim falar, não tenho, eu gosto, a gente passa mas eu deixei falando, porque tu fosse falando ali a história, eu falei, não, manda ver, porque é melhor assim. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Obrigado pelo convite.
Sucesso lá na Invent, na Mirp, na Homeware, enfim, todas elas que aparecerem por aí, né? E obrigado também, Tomil, né, por participar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço também. Siga todo mundo aí na rede social, né? Podcast ATDQN, melhor dizendo, né? Que são as iniciais de Antes Tarde do Que Nunca, Podcast ATDQN. @Real Rafa Silva, que não tá aqui com a gente, mas pode seguir lá, deve seguir, aliás. @PunchComBR. @ProWayInfo, @Guilherme Tomil. E da Invent? Invent.com.br, mirp com y.com.br e homeware.com.br. E o Tibério tem pessoal aberto assim pro pessoal embora eu seja de TI, eu não tenho Instagram. Mas eu conheço um monte de gente. O André do nosso marketing, ele pega do meu pé, eu já tenho Facebook, é Tibério.Valcanaia, o Instagram também, o LinkedIn, Tibério.Valcanaia. Maravilha, então, tá jóia. Então, obrigado mais uma vez, obrigado a todos e até mais. Valeu.